Pessoal, boa tarde. Olha, nossa aula de hoje ela é de interpretação de texto, de vocês interpretarem os textos para poder responder corretamente as questões. Então, vamos começar com essa tirinha, que muitas vezes acaba respondendo errado as questões por não prestar atenção. Então, acompanhe com a professora a leitura para você aprender a ler direitinho e compreender esses textos. Então, observem que no primeiro quadrinho nós temos que são, primeiro tem que olhar a linguagem não verbal, que são que as imagens. Então veja que nós temos o cachorro, o seu dono, né, dirigindo, o dono dirigindo o carro, e o cachorro todo feliz. Oba, vou uma peça de teatro para cachorros. Pelo programa deve, aí no segundo quadrinho, pelo programa deve ser ótima. Então ele com um cartaz achando que ele vai para uma peça de teatro para cachorros. E aí quando chega no último quadrinho ele diz, não acredito, fui enganado de novo. Aí o médico veterinário diz, hora da vacina. Ou seja, enganaram, né, o cachorro dizendo que ele ia para uma peça de teatro, mas na verdade ele foi para uma clínica veterinária para tomar vacina. Então a primeira questão diz assim, a finalidade do texto. Qual é a finalidade desse texto? Quando você lê esse texto, você percebe que a finalidade dele é provocar uma crítica, letra A? Não, né? Porque o que é provocar uma crítica? É quando você traz alguma reflexão da sociedade, né? De alguns dos problemas sociais. E aqui não está fazendo nenhuma reflexão, pelo contrário. É apenas um texto para o quê? Divertir o leitor, né? Quando você se depara com um texto desse. Letra B, narrar um fato cômico. O que é cômico? É um fato humorado, né? De riso. Então aqui sim, né? Narrar um fato cômico, porque está narrando a história do cachorro, né? Que foi enganado, né? Dizendo que ele ia para uma peça de teatro, mas na verdade ele foi para uma clínica veterinária. Letra D, descrever um acontecimento? Não está descrevendo um acontecimento. Letra D, convencer o leitor? Não, aqui não tem necessidade nenhuma de convencer ninguém de nada. Então, a finalidade aí é narrar esse fato cômico. Questão 2. No primeiro quadrinho aqui, ó. Quando fala, você tem que ler a alternativa com atenção, ó. Aqui diz o quê? Primeiro quadrinho. Então, você vai olhar qual? Esse daqui, esse primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho é possível concluir que o cão está aqui, ó, nesse primeiro quadrinho, ele está pensativo, ele está pachorrento, entusiasmado, ele está consternado, triste. Então, se percebe nesse primeiro quadro, por isso que quem tem que ler o enunciado com atenção. Por que muitas vezes se erra uma questão de interpretação? Porque não lê o enunciado. O 2 está perguntando o primeiro quadrinho, não é o terceiro. É o primeiro. E o primeiro aqui, ele tá o quê? Entusiasmado, ó, todo feliz, ó. Oba, vou uma peça de teatro para cachorros. Terceira questão. A palavra ótima no segundo quadrinho. Você vai ver o segundo quadrinho. É uma característica, adjetivo de qual palavra? Pelo programa deve ser ótima. O que é que vai ser ótima? Nesse caso é o quê? A peça de teatro que ele iria, né? Pelo programa, ó, ele diz, ó, vou uma peça de teatro para cachorros. Pelo programa deve ser ótima. O que é que vai ser ótima? A peça. Então, qual é a alternativa correta? Letra A. Quarta questão. O texto causa humor. Por quê? Por que ele causa humor? Há uma continuidade da expectativa inicial, ou seja, ele realmente foi para uma peça de teatro? Não, né? Então, a letra A é errada. Uma hegemonia do pensamento do cão? Não, ou seja, só ideias da cabeça dele? Não, né? Letra C, um anseio de o leitor encontrar algo engraçado. Tinha aquela expectativa de o leitor encontrar algo engraçado ou não? Percebemos que a gente só encontrou algo engraçado aqui no final, que teve essa quebra de expectativa, que se imaginava que ele ia para uma peça de teatro para cachorro, né? Só que quando chegou aqui, ele foi para uma clínica veterinária. Então, a letra D, teve uma quebra de expectativa na história, porque se imaginava uma peça de teatro para o cachorro. E, na verdade, não teve, né? Então, letra D. E o humor do texto, ele sempre está no finalzinho do texto. Então, você tem que ler a tirinha completa para você entender o humor, mas ele sempre está no final. É uma dica textual. Olha a próxima tirinha. Elga e Aga, eles são casados, né? Esses dois personagens. E aí ele chega na casa e ele diz, o que tem para o jantar, Elga? Aí ela diz,
Eu vou comer fazão com batatas gratinadas e ervilhas frescas e um delicioso molho de queijo. Você vai comer mingau de aveia frio. Aí no último quadrinho, aí ele chega a esposa e diz: esqueci nosso aniversário de casamento de novo, né? Então aí ele se tocou que era o aniversário de casamento e ele havia esquecido. Por isso que ela estava irritada, né? Dizendo que ela ia comer comida gostosa e ele ia comer só mingau com aveia frio. Quinto, há uma linguagem coloquial no trecho. O que é linguagem coloquial? É quando se tem palavras abreviadas, gírias. Letra A, o que tem pro jantar, Elga? Então aqui já tem a linguagem coloquial. Pro jantar, não existe pro jantar. O que tem é para o jantar, né? Seria a linguagem formal, né? Então, pro jantar, pra é linguagem formal. Então, seria a letra A. É em um delicioso molho de queijo. Então, veja que aqui não tem nenhum desvio gramatical. Então, letra A, quinta questão. O traço de humor na tirinha está é na frase o que tem para jantar, que está o humor. Na letra B, é na frase eu vou comer fazão com batatas gratinadas. É aqui que está o humor? O que é o humor? A graça, o riso. Letra C, você vai comer mingau de aveia frio. É aqui que está o humor? Ou é a letra D? Esqueci nosso aniversário de casamento de novo, né? Quando ele chega e fala isso. Então, é a letra D. Lembrando, o humor do texto sempre está no finalzinho do texto. Próxima tirinha. A Mafalda, né, que é essa personagem aqui, ela é crítica da sociedade, ela diz, ó, é incrível a importância do dedo indicador, né, que é esse dedo que ela está apontando. Um patrão faz assim com o indicador, né, e 3.000 operários vão para a rua quando ele indica alguém, né, para poder sair do trabalho, por exemplo, né. E aí no finalzinho ela diz: esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Então ela fez o que? Uma reflexão. Então vamos aqui. A mudança no formato dos balões. Vejam que aqui nós temos esse balão aqui é de fala, né? Olha, observem. Quando chega aqui, o balãozinho já é daquelas que já tem um círculozinho, que é o balãozinho que de pensamento. É quando a pessoa para poder refletir, pensar. E aí a pergunta é a seguinte: a mudança no formato dos balões. Letra A, indica a transição da fala, que é sobre os balões. Indica a transição da fala para o pensamento decorrer da história? Sim, aqui ela estava falando e aqui ela já passou a pensar. Então, ó, sempre importante olhar a pergunta. Aqui está perguntando não é sobre o contexto, né? Que está perguntando é sobre a mudança no formato dos balões, que indica o quê? A transição da fala para o pensamento. Aqui ela falou e aqui ela já passou a pensar. Oitava questão. A quebra de expectativa no final da tirinha provoca o quê? Quando ela chega aqui, ela reflete, né? Indignação, alegria, humor, afeto. Ela ficou com alegria aqui nesse último quadrinho, pessoal. A Mafalda ficou alegre. A Mafalda ficou humorada, rindo. Ela ficou com afeto, ou seja, carinhosa. Ou ela ficou indignada, com indignação. Indignada, né? Que ela disse bem assim, ó. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Esse deve ser o tal indicador do desemprego de que tanto se fala. Então, ela está indignada com essa questão do dedo indicador do desemprego. Então, é isso, pessoal. Agora vocês vão responder as questões que eu vou mandar para vocês agora.